Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, dia 12 de dezembro de 2018, 19 horas e 49 minutos. Eu convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo. Participem da área de comentários, todos são bem-vindos. Respondo a todos os comentários, parte deles no mesmo dia, o restante no dia seguinte. E para quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu produzo desde 2014 o informe Cenário, que traz um gráfico do Ibov, expectativa para o dia, fala um pouco de política, economia, commodities, às vezes do petróleo, dos metais, aquilo que for pertinente. Só você colocar seu nome e e-mail no nosso site, toptraders.com.br, já recebe a partir do dia seguinte, porque nós automatizamos o processo. Para quem deseja assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é gratuito, é possível fazê-lo nessa parte alta, nessa linha preta do nosso site, ou no banner superior aqui do canal. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, qualidade digital de som e imagem, gravado, editado em estúdio. Foi um livro que foi transformado em curso, que foi transformado, antigamente era pago, tanto o livro quanto o curso, agora ele foi digitalizado, gravado, editado e é um presente da Top Traders para você. Pessoal, hoje nós tivemos alta nas bolsas americanas, na Europa também subiu. A gente pode ver aqui. Então foi um dia aí de mundo verde, porém no fechamento não foi perto da máxima e tivemos o petróleo arrefecendo, trabalhou em alta uma parte do dia e depois devolveu no final. O ouro com uma certa alta aqui, então existe alguma apreensão, aversão ao risco no ar, mas o mercado está subindo. Criptomoedas tivemos alta, seria um sinal de fundo? Veremos a seguir. E começaremos, como de costume, pelas bolsas asiáticas. No caso, a bolsa de Xangai, né, representando a Ásia. Índice FTSE de Londres e também DAX de Frankfurt. Na Ásia, uma leve movimentação, apesar do candle ser vermelho, é um candle de alta, é um dia de alta, leve. Essa linha de tendência de alta foi respeitada, ele tem um grande desafio aqui pela frente, o mercado chinês, que é romper a média de 21, e essa LTB, que une os topos que foram marcados no mês de maio, posteriormente no final de setembro, e não houve sucesso aqui, um rompimento falso dia 19/11. E depois aqui entre os dias 3, 4 e 5 de dezembro. Então está num momento importante lá, eu acho que a tendência é que seja para cima. No caso do índice DAX na Alemanha, nós tivemos alta, era o esperado, né? Eu comentava com vocês nas últimas sessões que nós tínhamos um gap, né, que estava aberto no gráfico diário. Desde o início do mês de dezembro de 2016 ele foi fechado, uma grande distância para a média. Ter espaço pelo menos para um repique é o que está ocorrendo. Então eu acho que ainda tem espaço para a continuidade do repique. Tem dois gaps, na verdade 3 gaps abertos, tem a média, tem esses fundos anteriores. Então, se fechar, por exemplo, amanhã e sexta pregões de alta, fechando perto da máxima da semana, pode retroalimentar o movimento altista, como diria o poeta. O índice FTSE, estupidamente, não consigo abrir aqui. Deixa eu tentar atualizar o gráfico. Justo agora que eu comecei a estudar o... Eu juro que eu confiro antes de começar o programa se tá tudo certo aqui, mas não abriu, né? O índice FTSE, deixa eu tentar retirá-lo aqui. E tentar inseri-lo novamente. Se não for, paciência. A gente pode fazer ele no TradingView. Uau, funcionou, que bacana. Aí nós temos aqui o índice FTSE. Eu dizia para vocês que nós temos 2 pontos-chave. Muito próximos, inclusive, esse fundo marcado dia 26/3 e esse outro marcado dia 26/10. O índice FTSE fechou acima de ambos, isso é muito relevante, apesar que eu entendo que tem o fundo logo acima e a média de 21, mas são 2 candles de força, então
eu vejo com algum otimismo a Bolsa de Londres. Eu costumo fazer, pessoal, na quarta-feira, né, eu estudo aqui com vocês do fluxo cambial. Então vamos lá. O fluxo cambial em dezembro, ele é negativo em 1,230 bilhão. Né? Então, canal financeiro 1,989 bilhão, negativo, e no comércio exterior positivo em 759. Né? Então, até para explicar aqui, o segmento financeiro ele reúne investimentos estrangeiros direto ou em carteira, isso inclui ações, naturalmente, só que inclui também remessas de lucros e pagamento de juros. Então, nessa época, muitas empresas remetem lucros, pagam juros e tal, inclusive empresas brasileiras que tomam dinheiro lá fora, então distorce um pouco o fluxo cambial. Se nós observarmos na semana passada, que é o que eu costumo fazer aqui, então fluxo... Então até o dia 7, só que na verdade até o dia 7 é da semana passada, né? Então, como semana passada foram os dias úteis, teve pregão, então o fluxo cambial negativo é esse aqui. Definitivamente os estrangeiros não estão entrando, isso a gente sabe, só que eles aliviaram um pouco a mão também na venda, né? Mas tem alguma distorção por causa da remessa de lucros. Com a queda do dólar, talvez eles estejam entrando de uma forma, digamos, pouco clara, mas suficiente para de repente sustentar um rally de final de ano, de repente é possível, uma vez que a gente sabe que os institucionais estão comprando. Se a gente pegar aqui o fluxo no mercado futuro, de leve eles estão reduzindo a posição. Eles ficaram praticamente o mês de novembro todo ali com em torno de 120 mil contratos na venda. Se a gente for olhar ontem, já estão com 104, quer dizer, é uma redução significativa, né? E no mercado à vista, até o dia 6, eles estão positivos em 1 bi 742. E aqui já dá pra gente ver até o dia 10. Então atualizou dia 7 e dia 10 aqui na Bovespa. Ou seja, até segunda-feira a gente já tem os dados. Infelizmente ali no Investimax não está atualizado. Então vamos fazer a conta aqui para ver se aumentou ou diminuiu. Lembrando que o fluxo é extremamente importante, né? Porque ele mostra aí, é um termômetro de mercado, uma vez que os estrangeiros historicamente têm grande relevância aqui no Brasil. Então vamos fazer uma conta rápida. Então a gente viu que até o dia 6, 1 bi 742 milhões na compra. Então vamos ver até o dia 10, né? Então ali na compra 40 bi 975 milhões, 206 menos 39 bilhões, um bom volume de forma geral, 464,016. Então 1 bi 511 na ponta compradora, então trabalharam de leve aí esses últimos, no dia 7, no dia 10 na ponta vendedora, mas ainda mantém um saldo positivo. Ok, então bolsas americanas a gente viu que fecharam em alta, EWZ também. Então vamos ver aqui as criptomoedas tiveram alguma reação. Então vejamos aqui os estudos no TradingView, ok? Então vamos lá. Então começar pelo EWZ. O EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. Ela está num ponto-chave, sim. Nós temos um W que remete a 47, 48 dólares, cujo eixo... W é fundo duplo, pessoal. Fundo duplo e W é a mesma coisa. Então nós temos aqui o 37,65. Alguns estudiosos pegam essa diferença aqui, ó, que seria essa distância e projeta a partir do rompimento. Eu acho que é admissível, mas muitas vezes o início da figura acaba sendo alvo. Então assim, se você olhar o semanal, pode parecer até um mastro bandeira no semanal. Aí quando você parte para o diário, inclusive o 37,65 preservado, diga-se de passagem. Quando você olha no gráfico diário, nós temos um ombro cabeça a ombro, só que ele não foi acionado. E a frustração desse tipo de figura muitas vezes gera alta.
Professor, é uma situação clara no EWZ? Não. Você acha que pende mais para que lado? Eu acho que pende mais para o lado da compra, mas não é um escândalo de compra. Nossa, até os três patetas veriam compra. Que não. É uma compra, mas que requer cautela, habilidade, manejo da posição, muitos gaps, né? Porque o índice futuro começa às 9 horas, o mercado à vista abre às 10. Aí o Dow Jones vai abrir meio-dia e 30, então só isso já dificulta um pouco. Eu diria que está 60% para alta, 40% para baixa, digamos assim. Então o trader tem que estar ali observando. Ok? Falemos do petróleo. Petróleo dando alguns bailes aí nos traders, né? O petróleo é isso. Assim como ontem eu vejo um movimento possível de acumulação de preços. Tem uma leve inclinação para cima, talvez tenha um triângulo aqui na base. Triângulo geralmente é padrão de continuidade, mas tem algum zigue-zague ascendente com candles verdes. Aqui, enfim, uma situação, eu diria que está mais ou menos como a EWZ. 60% movimento de alta, 40% para queda. Às vezes a gente pega movimentos aqui que eu acho que está 80% para um dos lados, quando eu vejo a coisa de uma forma mais clara, né? Agora, não é tão claro, mas acho que pende um pouco mais para o lado da compra, principalmente o Brent. Alguns picos aqui que tocam a média, uma leve inclinação de alta, então é o que eu acredito para o petróleo. Falando das criptomoedas, Bitcoin aqui na tela, em dólares americanos os nossos estudos, existe alguma reação? Se nós colocarmos aqui um gráfico semanal, o movimento ainda é muito tímido, mas tem uma distância importante para a média que está em 6 mil dólares. Eu acho que hoje já é possível começar a pensar numa posição de compra. Então, de repente assim, parou a queda, né? A sangria terminou, vamos ver se tem algum sinal, um zigue-zague, uma figura que passe maior confiança. Mas ainda não me passa, sendo sincero. Aí nós temos o Bitcoin Cash morto, né? Perda enorme de volatilidade. Nenhum sinal também, digamos que está abandonado ali pelo mercado. O professor acha que quando as criptomoedas derem compra, vai ser sinuoso, vai ser um movimento com uma volatilidade baixa que vai dar para pegar ou vai disparar? É a pergunta de $1 milhão. Eu acho que vai dar uma pancada e aí vai descansar e no descanso daria para entrar, é a minha opinião. A questão é se vai dar a pancada, né? Então, o Ethereum é o que mais atrai a atenção, tem um martelo com a mínima preservada, mas nada empolgante por enquanto. Mas de repente você fala assim, putz, eu assumo o risco, eu quero ir pro pau numa criptomoeda, compraria Ethereum. É a minha opinião no momento. Mas a gente sabe também, pessoal, que elas estão trabalhando em bloco, então não tem, por exemplo, cenário assim, putz, o Ethereum dispara e as outras caem. Pode subir um pouco mais, um pouco menos. Ou o Litecoin. Essa alta de hoje traz algum otimismo, então eu arriscaria de repente uma compra em Litecoin ou Ethereum, mas atento aí à posição, seria mais ou menos assim, mas daria para pensar na compra sim. Ok, então falamos de fluxo, criptomoedas, EWZ, petróleo, falamos de Xangai, FTSE DAX, falamos de fluxo, então vamos agora para o mercado doméstico. Nós temos 8.015 inscritos, farei 10, na verdade eu não vou fazer 10 stories do YouTube, eu vou fazer 12 e aí não entra nos destaques, a gente consegue colocar as coisas em dia. Mas antes dos estudos do YouTube eu vou falar das bolsas americanas. Bolsas americanas, uma leve alta hoje, tivemos um sinal forte de fundo na segunda, dia 10. E é isso, ontem o candle vermelho mas subiu, não, na verdade ontem caiu de leve, né? Aí hoje subiu, eu acho que tem um sinal de fundo preservado, pessoal, o movimento não é fácil, mas no S&P também um movimento parecido, sinal de fundo de segunda preservado, S&P testou o fundo anterior, sentiu na primeira batida, então é isso, acho que vai ter um movimento de alta aos trancos e barrancos, o importante é fechar a semana firme, o índice Nasdaq testou a média, sentiu, deixou uma shooting star, não é muito confortável esse candle, mas amanhã veremos. Tem o arrefecimento das tensões comerciais China e Estados Unidos, a executiva da Huawei. Hoje eu vi que não é Huawei, o pessoal diz Huawei, né?
enfim, dessa grande empresa de tecnologia, né, as tensões foram reduzidas também. E é isso. Então falemos aí dos ativos fixos a seguir. A Petrobras, ela tem acompanhado o petróleo. Imagina que você está numa caverna fechada, te mostram só o gráfico de Petro. É venda, né? Ela tem uma espécie de canal que foi perdido, tem gaps abertos, mas é aquela história, se o mercado como um todo subir, acho muito difícil a Petrobras ficar. Na verdade, subiu 0,04. Ela acima de 23,83, o mercado esquece dessa linha perdida, na minha opinião, pessoal. No caso da Vale, um ativo fraco, né? Para nós não é novidade. A ideia é que ela teste, mesmo por inércia, essa linha aqui, o até o 49,23. Mas isso é no mundo de Alice, pode ser que ela suba antes, mas eu acho muito difícil ver a Vale abaixo de 49,23. No máximo, acho que ela desceria aqui nos 49 para fechar esse gap. Seria 48,91 ponto, é a minha opinião aí. E Banco do Brasil, ela tem essa linha de tendência de alta que une os fundos de outubro, novembro e agora de dezembro. Nós temos uma ave migratória de alta, que é como se fosse o arame, mas o bebê é da cor da mãe. Hoje segurou numa região formada pelas médias, né, de suporte naturalmente, e por esse topo em 43,04. Os bancos muito fortes, mesmo os menores, você pega a Banrisul, ABC, o Banco ABC também muito forte aí. E Bradesco, né, segurando, ela tem a LTA, tá próxima da média de 21, tem o 37,73 aqui para segurar. Os bancos não, a força vendedora não consegue agredir os bancos. E no caso de Itube, que é o principal, a média foi respeitada, 34,70 também, a LTA. Nós temos uma árvore migratória também, então a tendência é alta, principalmente se você observar o volume de hoje. Essa que é a minha ideia. Então, eu vou fazer o dólar, depois eu faço os pedidos do YouTube, 12 ações, aí volto para fazer Ibov, Bova11 e índice futuro. O dólar tá chato de operar? Não necessariamente, pessoal. Hoje, eu acho que o dólar ele se aproximou, porque assim, o trader tem que raciocinar um pouco, nem sempre as coisas, como eu falo, são ali, mundo de Alice, tintim por tintim, até meio infantilizada a leitura de quem tem, né, que tem que bater no ponto certinho, porque dá uma olhada aqui, padrão de comportamento, ó. Teoricamente, ele viria buscar o 3959,500, ele buscou o 3955,500, então, teoricamente, se a gente imaginar um topo duplo aqui, ele deveria vir no 3955,500, pois ele veio no 3947, bem pertinho, e depois veio no 3947,500, e nós temos aqui uma shooting star, nós temos uma estrela cadente pequena aqui, apesar de vermelho. E assim, para quem acredita num rally de final de ano, esse candle de hoje deixa, como diz no interior, deixa o caboclo um pouco mais otimista que a bolsa. Por quê? Porque tem volume, tem massa e fecha abaixo da LTA. Só que ainda tem como suporte a mínima do dia 7/12, que é 3861, foi levemente perdida. Tem o 3842, que é esse topo aqui, marcado dia 13/11, e tem a média. Agora, se perder realmente esse fundo, esse topo e a média, eu acho que passaria direto pelo eixo do topo duplo aqui, que é o 3819,500. Daí teria alvo onde? 3739, 3740. Então alimentaria uma puxada da bolsa, significaria entrada de capital, aquela coisa que a gente já sabe. Ok? Então, comemorando os 8 mil inscritos no canal, pedidos do YouTube, 12 ações. Então, MRV3, nós temos aí na tela. Se eu fosse montar uma carteira com 30 ativos, essa ação não estaria. Eu acho o ativo complexo, traiçoeiro, maligno, pouco confiável. E é isso, pessoal. Não vejo nenhuma situação que remeta à compra. Se eu fosse, por exemplo, obrigado, assim, putz, ou você
almoça com os três patetas ou você opera MRV, eu compraria, mas não seria a minha opção em 30 ativos, assim, por exemplo. Então, aí temos VVAR3, que para quem não sabe é a controladora do Via Varejo do Ponto Frio, da Casas Bahia. É um ativo manhoso, complexo, mudou de VVR3 para VVR11, o mercado não comprou a ideia ainda. É um par da BRF, da Ambev, mas eu acho ela diferente da BRF e da Ambev, eu acho que até uma boa pedida, mas definitivamente o mercado não comprou a ideia, pessoal. Então, você vê um mega volume hoje, ação, um dia de rolagem, muitos ativos subiram e subiram forte, apesar da alta do Ibov não ter sido tão forte. Mas a ação não vai. O mercado não comprou a ideia. É aquela história, ela tem tudo para subir, só falta combinar com o mercado. Professor, pode ser um triângulo descendente? Talvez. Pode estar formando um triângulo simétrico? Triângulo simétrico, para ser bem sincero mesmo, ele seria mais ou menos isso. Então ela teria perdido a base do triângulo. Aí de repente, se amanhã reage, sem esquecer que 4,76 é suporte. Quer dizer, é uma ação complicada. Para quem entra, seria aquele trader que vai para o pau mesmo, comprando assimetria, o ativo que não foi. Então ele compra o patinho feio, imaginando que ela está atrasada e tem bons fundamentos, como eu acho, apesar dos problemas. Se ela não tivesse problema, não estaria 4,78, estaria 10, 12, 13, 15 reais. Ela teria potencial para isso, inclusive. Aí nós temos a Pard3, que é da área médica, né? É a Pardini. Eu acho uma empresa com fundamentos bons, mas é um ativo que tem uma liquidez muito interessante, mas ela não deslancha. Só que se você olhar, aparece uma porrada, o descanso para subir. Um candle de hoje com esse volume, depois de um movimento lateral, se eu fizesse alguma coisa, eu compraria. É uma ação interessante. E o descanso foi feito respeitando o topo anterior em 17,37. Né? Aí a seguir nós temos Camil, que é do arroz, o feijão, setor alimentício. Aí, inclusive nós consumimos em casa produtos Camil. Propaganda gratuita aí do caramba. Eu devia ter uns patrocínios aqui no canal, mas brincadeira, nem a pau. O cara me patrocinar, querer mandar em mim aqui, me domar, é ruim, hein? Pessoal, Camil é um movimento muito interessante porque tinha um fundo 6,63, tinha um outro aqui 6,58, rompimento falso, por isso que está subindo forte, bom volume. O mercado pode ter até como um fundo duplo, eu acho bem interessante a ação. Aí temos Cielo. Quando o mercado olha Cielo e JHSF, lembra de mim, né? Eu fiquei ligado a alguns papéis como JBS, Gerdau, Pão de Açúcar, Embraer, Hipermarcas. No momento agora é Cielo e JHSF. E a Cielo é isso aí, hoje subiu um pouco. É uma compra por assimetria. Existem pessoas que acham que a empresa vai quebrar e vai lá para 4, 5, 3 reais, e algumas que é uma rara oportunidade que ela está vivendo problemas como viveram a Vale no episódio de Mariana, a JBS envolvendo a polícia, a Petrobras na greve dos caminhoneiros, e que ela é uma pechincha nesses pontos. Eu não acho nem que vai quebrar, nem que é pechincha. Eu acho que é um risco e retorno razoável, simples assim. Eu não tenho esses extremismos assim, né, de ter uma paixão por um ativo e defender. Guararapes é aquela velha história. Eu não gosto de comprar ação. Pô, a ação recentemente saiu de 80, tá 1,63, ela subiu de setembro para cá, ela dobrou. Particularmente, eu não me sinto confortável. Deixa eu só responder um negócio para minha equipe aqui, pessoal. O pessoal sempre me passam informações relevantes aqui. Maravilha. Então não faz o meu gênero aqui, mas é uma ação em alta, né? Para quem está comprado, meus parabéns. Gap aqui, eu não me sinto confortável em entrar. Não é o meu modus operandi esse tipo de ativo. Aí temos a Show 3. É uma ação que, inclusive, eu confesso para vocês que está no meu radar. A liquidez é muito baixa, mas ela tem tipo o filme do Mega Tubarão, né?
Ela tem um mega triângulo que, se for rompido, tá aí a LTB, pode fazer barulho e, consequentemente, se ela romper o triângulo, ela romperia o 7,22, faria um pivô de alta. E para os analistas mais velhos, né, uma ação reverte de fato uma tendência quando ela rompe um pivô. Então, para mim, eu não me prendo a isso, mas assim, muita gente sim, então teria para todos os gostos, pivô, triângulo e coisa e tal. Aí nós temos a BID, Fintech, tecnologia, modernidade, o Banco Inter. É uma compra para cabra macho também, a compra boa foi aqui embaixo nos 13, 14, 15, mas assim, tendência de alta. Tendência de alta você compra na correção, tá perto da média. Então é isso aí. Aí tem, eu acho que é um fundo imobiliário aqui, é BBPO11. Pô, esse daqui deu certo, é mais fácil achar uma agulha num palheiro do que os alunos pedirem o código do fundo imobiliário e a gente se entender. Esse fundo nós tínhamos estudado já, inclusive quando nós estudamos eu mostrei o semanal. Um típico caso de fundo duplo com rompimento falso, é muito confiável esse padrão. Você tinha um fundo aqui em R$120. Nessa semana aqui de início de setembro foi a 118 e deixou um martelo, pessoal. Se isso daqui não for compra, o que é compra, né? Só que na verdade está chegando perto do objetivo. Eu, se eu tivesse, eu não venderia, mas o risco-retorno para quem compra agora ele é menor. Mas acho que faz sentido ainda. Sendo bem sincero, sem ficar em cima do muro, como eu costumo fazer por aqui. Ok? Aí nós temos GGBR4. Eu acho que a melhor alternativa é dentre as siderúrgicas, mas é aquela história, falta combinar com o mercado, os metais não estão firmes, fechou esse gap. Poderia estar formando um fundo, topo fundo, para fazer um pivô? É possível. Não? Aí tem M. Dias Branco, que sempre quando eu falo de M. Dias Branco me lembra Fortaleza, né? Os moinhos estão lá, indo ali para a Praia do Futuro. Aramide fundo, triângulo, uma barra, volume não ajuda, mas uma barra importante, pode ser uma barra elefante, um risco-retorno razoável, é um papel lento, tem que ter paciência. É isso que eu acho. E aí tem a WIS para terminar, o IZ3. Essa ação não me convence. Se eu, por exemplo, imagina que a WIS, pessoal, seguradora da Caixa, aquela velha história, eu colocaria a WIS no time aí da Forjas Taurus. De repente, assim, você vende um bom histórico, tá ganhando uma grana no dólar ou no índice, outra carteira tá bem. Você fala, putz, eu quero ir pro pau, quero arriscar em alguma ação. Então, em vez de você comprar uma tranqueira, tipo a Eternit, essas porcarias, PDG, Viver, putz, compro isso. Né? Mais ou menos assim. Compro isso. Então você pega um lote da tua carteira, em vez de comprar esses papéis que não tem perspectiva nenhuma, que é mais um jogo, compro isso. É o que eu penso. Ó, tem um martelo. O martelo foi acionado hoje, 7,10, de repente é válido. Se eu fosse comprar umas 20 ações na carteira, o ISA entraria? Provavelmente sim. Mas não é, por exemplo, que seja um ativo que eu fale, nossa, que oportunidade. Mas assim, aquela minha velha teoria, uma coisa é comprar o ISA no começo do ano a 13,50, a 7,20. Então, mas ciente que você está comprando o risco, está comprando a faca cortando. Ok? Então, assim, na bolsa, né, não tem essa história, nossa, eu sou incauto. Ontem eu me comuniquei com o meu grupo, eu falei, pessoal, bolsa, ainda mais para quem opera, né, futuros, dólar, índice, não tem essa história, pô, eu sou ingênuo, eu sou incauto, sou hiena, sou a vítima. Você não é, entendeu? Não é mesmo. Né? Então, pô, tá operando o IS, depois reclama, nossa, ela continua caindo, mas é o caminho mais provável. O que você pode fazer? Marca um ponto aqui 708, né? É ação para investidor Nutella? Também, falar que o investidor é Nutella é muito forte, pessoal. É melhor falar que o investidor soft é mais bonitinho, o camarada é soft. O cara tem o trader raiz, né?
Aí tem investidor, Nutella pode parecer meio agressivo, vamos falar investidor soft, né? Não é para o investidor soft porque ela está caindo, mas assim, tem um fundo a 7,08, tem um fundo a 7,12, teve um martelo que rompeu falsamente, hoje fechou acima desse fundo, pode ser uma compra que faz sentido, mas é para Nutella, é para investidor chorão, cagão, reclamão, investidor soft, não, mas se o cara quer ir para o pau, vende um bom histórico, é interessante. Certo? E aí falemos de BOVA11. O BOVA11, meu gráfico todo riscado, eu acho deplorável o gráfico assim, mas não tem alternativa. Aqui em marrom tem um triângulo, fez pullback ontem no triângulo, tem a ave migratória de alta. Hoje um candle vermelho malicioso mais de alta. Eu acho que vai subir amanhã e na sexta, mas assim, vai ser uma compra sofrida, digamos assim, né? Hoje veio nessa outra LTA em azul que está pontilhada, quer dizer, é um mercado complicado e nós temos essa linha vermelha que foi respeitada, hoje o mercado fez a mínima nela. A pontos mais distantes aqui acho que eu vou apagar, pessoal, porque já não está muito fácil de ler o gráfico. Vamos simplificar ao máximo, né? Então, o momento é fácil de operar no mercado, é o momento de montar carteira, tem muita ação que tá fácil sim de entrar, os sinais são óbvios. No caso do BOVA11, do dólar, tá um pouco mais fácil. O índice, o IBOV, nem tanto, mas dá para operar bem também. Ok? Então é 84,47. Se o mercado romper esse ponto e essa linha pontilhada em azul, aí acho que a compra vai espremer a venda aqui, a minha opinião. No caso do IBOV também, gráfico riscado, gráfico feio. É um candle verde, subiu 0,65, tem um arame de fundo. A LTA vermelha foi respeitada, a marrom também, o triângulo foi preservado. Ontem a junção das duas retas aqui, né, no vértice do triângulo, o mercado fez um arame, hoje subiu. Apesar de ter sombra superior e o mercado ter fechado abaixo das médias, eu concordo se alguém for falar, mas o candle é verde, a mínima é mais alta e a máxima também. Então coloque em xeque aqui o movimento. Então digamos assim, 60% para compra, 40% para venda. Tem dias que dá para falar aqui, ó, 75% para compra, 25% para venda ou vice-versa. É o que eu acho. E vamos ver se o meu gráfico do mini índice aqui tá funcionando, tá ok? Tá. Agora a gente... faltou falar que tá aqui, né? Eu falei que é jogador. Tá. Está. Uma coisa do camarada que fala falando, comendo, rompendo. Professor chato do caramba, né, pessoal? Mas assim, você só vai ser respeitado se você se fizer respeitar. Então, você não precisa ter roupas caras, mas você tem que andar limpo e de forma digna. Você não precisa ser um expert em português, mas você tem que ter um português que respeite e que se faça entender minimamente aos seus interlocutores. Então, isso está para aquele camarada que quer aparecer, quer ser o bonzão que usa linguagem técnica, que é ridículo, e para aquele que usa linguagem chula, é ridículo também, e para aquele que não se expressa com o mínimo de esmero e cuidado, é desrespeitoso em relação aos seus interlocutores. Então, pega meia hora do dia e vai estudar um pouco, né? Se você tem um público que merece respeito, merece um bom português de forma clara e, acima de tudo, com boa vontade, seriedade, atenção, respeito àquele que te ouve, né? Porque se ele te ouve é porque a tua opinião é importante, né? Então você tem que se portar de acordo no melhor nível possível. Ok? Índice futuro. Arame Cross no pregão de ontem e anteontem. Linha de tendência marrom que forma com essa de alta com essa de baixa respeitada. A linha vermelha respeitada ontem e hoje, pelo menos ontem em fechamento e hoje não foi nem tocada. Temos mínima e máxima mais altas que a véspera, porém fechamento abaixo das médias. Entretanto, fechamento acima desse fundo que é importante, mínima do dia 6, que é 87.830. É para deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha, é. E é isso. Eu diria que está 60% para compra, porque o Arami me chama atenção. Mas é claro que eu gostaria de ver o mercado acima das médias em fechamento.
Hoje foi dia de vencimento de índice. Né? Deixa eu abrir o gráfico intraday aqui. Venceu o Zebra 18 e entrou o G19, G de gato. Eu expliquei detalhadamente desde ontem para os alunos da imersão de dezembro como é que era a rolagem, até todo mundo entender. Então, o professor, pessoal, às vezes o professor ele é arrogante, ele é o bonzão, né? Não opera, nunca colocou uma boleta, mas aí ele fala, nossa, eu já vi isso daí na minha frente. O cara ia almoçar comigo, pô, mas esses alunos não entendem, porque os caras... O bom professor, se os seus alunos não entendem, primeiro que o problema está em você. Segundo, se você se propõe a ensinar, você tem que ter paciência, didática, profissionalismo para poder instruir e ensinar seus alunos. Até que o último possa compreender. Foi o que eu fiz. Eu fui ontem e explicava. Uma parte não entendia. Aí eu explicava de novo. Uma pequena parte não entendia. Até que eu expliquei. Hoje, um ou dois não entenderam. Eu expliquei. Todos entenderam a rolagem. E aí a minha missão foi cumprida, porque eu me fiz entender, eles assimilaram, é um conhecimento que fica para sempre. Independente de terem ganho dinheiro na rolagem hoje, isso é um detalhe. O aprendizado é perene, a operação é momento. Então, o bom professor, amigão, se os seus alunos não entendem a mensagem que você passa, o problema é você, não são os alunos. Certo? Então, vamos marcar o suporte juntos? 86.630. Aqui 66.631. Por quê? Gráfico perpétuo, emenda um vencimento no outro. Aí eu arredondo. Vou marcar esse suporte aqui 86.630. Houve um rompimento falso no pregão de ontem, gerou essa alta. Eu acho que vale a pena a gente marcar esse ponto aqui, pessoal. 90.930. Desde a época da indústria eu dava aula para o pessoal de vendas, de marketing, para minha equipe. Então, para dar aula, primeiro você tem que conhecer, pouca gente conhece. Segundo, você tem que ter amor por aquilo que você faz. Pessoal, a maioria não tem. Terceiro, você tem que ter respeito, atenção, profissionalismo e amor também pelos alunos. E, amigão, quarto, você tem que ser didático. Se você conhece e não consegue passar o conhecimento, não pode dar aula, não pode querer ensinar. Professor é uma arte muito nobre, não é para qualquer um. Certo? Então aqui, caros, 80... Perceba o seguinte, ó, eu coloquei aqui aproximado, 88, eu quero colocar 88.350, ficou 363, eu vou de novo e faço o ajuste fino. O ajuste fino é importante porque às vezes num dia que o mercado está operando no fino do milho, como diz no interior, faz diferença para você montar ou abrir posição. Então esse ponto eu acho relevante, esse ponto no rompimento falso também, e eu vou marcar a mínima de ontem. 86.288.80, 86.290. Aí eu vou deixar fazer o ajuste fino como eu expliquei para vocês. É uma aula aqui de como é que eu preparo o meu gráfico. Uma aula feita com muito prazer. Se fosse fechar o gap plenamente, teria que descer 87.400. Hoje, 87.520, não fechou. Não sei se fecha amanhã, subiu um pouco no final. Bom volume já todo. O que eu sei é o seguinte, pessoal, se o mercado realmente firmar acima de 88.350, nós teríamos um W, ok? Então é isso aí. Falamos de tudo, até do fluxo cambial. Não se esqueçam do like. Obrigado pelos 8.000 inscritos. Em comemoração fizemos 12 estudos, espero que sejam úteis. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Aqui o papo é reto, direto, transparente, conversa de trader para trader. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, não me curva banco, corretora, nem ninguém, aqui eu posso ser independente e a gente vê o lado do aluno, do investidor, e que a gente possa seguir assim, né? Não é barato manter a estrutura, mas enquanto a gente tiver cada imersão, número recorde de alunos, dá para tocar o barco aqui e manter os trabalhos em altíssimo nível, com dignidade
podendo cada vez mais ajudar a formar investidores, que é a minha missão e da minha equipe. Pessoal, forte abraço, bons estudos. Corinthians formando esquadrão. Pessoal, tá começando a ficar sem graça, né? Se contratar todo mundo que tá dizendo aí a metade ano que vem, Paulista, Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil, aí vai voltar a ficar monótono de novo. Um grande abraço, saúde e paz a vocês, valeu!